Bom dia, terceirão. Hoje nossa aula é sobre o reino fungi, tá? Antes dessas férias forçadas e dessas aulas online, a gente já tinha feito a introdução desse reino, mas a gente vai voltar um pouquinho para relembrar. Tudo bem? Então, o reino fungi, ele vai ter como características gerais habitat predominante terrestre e eventualmente aquático. Lembrando que os principais representantes desse reino são os cogumelos, as leveduras e os bolores. Então, predominantemente, nós vamos encontrar esses seres no ambiente terrestre, em cima de rochas, em cima de troncos de árvores, né? Às vezes até na casa da gente pode embolorar uma camisa, uma parede por causa do excesso de chuva, não é verdade? E no aquático ele vai ser bem raro mesmo, vai ser bem eventualmente que nós vamos encontrar os fungos, tá bom? Os fungos, eles são heterótrofos, ou seja, eles precisam de outros seres para se alimentar. Geralmente, eles vão retirar seus nutrientes do substrato onde eles estão inseridos. Se ele está inserido em um alimento que perdeu, ele vai tirar os nutrientes daquele alimento. Se ele está inserido no tronco de uma árvore, ele vai retirar o alimento daquele tronco daquela árvore, tá? Se ele está no solo, ele vai retirar do solo, mas não como uma planta fazendo fotossíntese, não. Ele vai degradar substâncias do solo e vai absorver os nutrientes. Ele não consegue sintetizar a glicose, tá? A maioria deles são sapróbios, ou seja, são os decompositores. Eles vão agir na matéria orgânica morta. Então, quando a gente fala, um animal morreu ali na frente de casa, um sapo, o carro passou em cima, tá fedendo, tá em decomposição, é porque tá cheio de sapróbios, fungos sapróbios, fazendo a decomposição daquele animal. Depois de alguns dias a gente nem sabe mais o que aconteceu, mas aquele animal foi degradado, tá certo? Outros são parasitas. Parasitas de animais, parasitas de plantas, parasita de pessoas, né? Os fungos podem ser uni ou pluricelular. Essa classificação mudou. Nós não vamos usar mais a palavra pluricelular, porque eles não têm sistemas, tá? Eles não formam órgãos e sistemas. Então, aí ele é uni ou multicelular, tá? E as principais estruturas que formam o fungo, as hifas e o micélio, tá certo? As hifas são o quê? Células filamentosas. Células que, ao se unir, formam esse micélio. Então, o micélio vai ser o conjunto dessas hifas. O conjunto das hifas formando o micélio vai formar dois tipos de micélio, tá? O micélio vegetativo e o micélio reprodutivo, certo? O micélio vegetativo vão ser formados por hifas especializadas na obtenção de alimento. E ele sempre vai estar dentro do substrato. Então, se nós estamos falando de um cogumelo, que eu consigo visualizar ele em cima de um tronco de uma árvore, provavelmente a outra parte dele está dentro dessa árvore. E muitas vezes esse micélio reprodutivo, ele pode ser bem maior do que o micélio vegetativo, ele pode ser bem maior do que o micélio reprodutivo, que é o que fica na parte externa, que é o que a gente visualiza, tá? O micélio reprodutivo é um conjunto de hifas produtoras de esporos, desenvolve-se para fora do substrato. Então, enquanto eu vejo um cogumelo, o que eu estou visualizando é o micélio reprodutivo. Ali ele vai conseguir produzir esporos, né, que vão ser responsáveis pela reprodução. O micélio reprodutivo, ele também pode ser chamado de corpo de frutificação, tá? Como vocês podem ver no slide, ó, o corpo de frutificação é responsável pela reprodução dos fungos, tá? Então, corpo de frutificação e micélio reprodutivo é a mesma coisa. Nele vão se formar os esporos. Os esporos vão ser as células reprodutivas desses fungos, ok? Então, nós temos aqui uma imagem que ilustra, né, as duas estruturas. Então, aqui eu tenho o substrato, eu tenho as hifas que estão dentro do substrato, é o micélio
vegetativo, responsável pela alimentação. Então, aqui essas células, elas liberam substâncias digestivas, degrada o substrato e absorve os nutrientes, tá? E aqui, no lado externo, acima do substrato, eu vou ter o micélio reprodutivo, né? Então, esse micélio reprodutivo, ele é responsável por produzir esses esporos, que vão ficar aqui. E na época da reprodução, esses esporos são liberados no ambiente, levados pela água, levados pelo vento, para se desenvolver em outros locais. Tudo bem, pessoal? Sobre as hifas ainda, os tipos de hifas. Nós vamos ter 2 tipos diferentes de hifas. Então, dependendo do grupo de fungos, as hifas podem apresentar tipos de organização. Então, nós vamos ter as hifas cenocíticas, que estão presentes nos fungos mais simples, tá? O fio dessas hifas, lembrando que as hifas são células, ele é contínuo e o citoplasma vai conter numerosos núcleos nele inseridos. Então, aqui, ó, a segunda aqui, ó, é uma cenocítica, tá vendo? A célula, ela não tem uma separação como essas aqui que são septadas, não. Elas não têm essas divisões. Então, as células, elas vão se unindo de forma contínua, sem divisão, né? E elas vão ter seu citoplasma com numerosos núcleos nele inseridos. Além das células, das hifas cenocíticas, nós vamos ter as hifas septadas. As hifas septadas vão ser encontradas nos fungos mais complexos. Ela chama septada porque ela vai ter parede dividindo essas células. Essas paredes são chamadas de septos, tá? Que vão separar esses filamentos internos, tudo bem? Geralmente em segmentos ou tamanhos mais ou menos parecidos, sempre quase que do mesmo tamanho, tá certo? Em cada septo nós vamos encontrar poros que vão permitir o livre trânsito do material citoplasmático. Também vai ter um citoplasma que vai circular entre esses septos, né? Passando de um compartimento para o outro, tá certo? E a quantidade de núcleo vai ser um núcleo por septo, como a gente pode ver aqui. Então, aqui eu tenho uma hifa septada, né? Hifas septadas, divididas, tá? E essas aqui são as hifas cenocíticas, ok? Lembrando que os septos vão conter poros, aberturas, que vão permitir que o citoplasma se movimente, né? Fique fluido aqui entre todas elas, porém o núcleo vai ficar sempre dentro de cada segmento septado, tá bom? Sobre a parede celular desses fungos, tá? A maioria dos fungos, a parede celular é complexa e constituída de quitina, a mesma substância encontrada no esqueleto dos artrópodes. Então, essa parede celular, ela vai ter a função de reforçar externamente a membrana plasmática, tá? E essa parede celular vai ser constituída por essa quitina. Quitina, lembrando, é um carboidrato, né? Então, ela retira esse carboidrato da alimentação do substrato, produz essa quitina e essa quitina constitui a parede celular, né, das células dos fungos. Outra característica que os fungos têm é conseguir armazenar carboidrato na forma de glicogênio. Então, nisso aí, ele faz igual os animais, né? Os animais também fazem essa reserva de carboidrato, essa reserva energética, na forma de glicogênio, como os fungos. Isso é bem interessante. É uma característica que aí vai pular vários outros filos até chegar nos filos dos vertebrados, né? Dos animais, nos reinos dos animais, para poder a gente encontrar de novo essa característica aqui. A fisiologia dos fungos.
né? Os fungos, eles têm digestão externa, como eu falei para você. Eles fazem digestão externa e absorção. Então, você pegou sua roupa, que estava suja, suada, e molhada, e você deixou ela embolada lá embaixo da cama. Dali a pouco você lembra daquela roupa e vai pegar aquela roupa tá toda embalorada. Então, os fungos que estão no ar vão utilizar aquele tecido, aquela substância orgânica do seu corpo, o suor e a sujeira e a umidade, e vão se instalar naquela roupa. O que é que eles vão fazer? Eles liberam substância digestiva que o corpo deles produz no substrato, vai ter a digestão desse substrato, vai ter uma certa liquefação desse substrato, e aí quando tem essa liquefação, o fungo consegue absorver. A maioria das vezes ele não consegue absorver tudo, por isso que muitas vezes quando a gente pega essa colinha do lixo, ela tá vazando uma aguinha, né, um chorume. Então também tem enzimas digestivas dos fungos ali, tá certo? Os nutrientes que são absorvidos são jogados no citoplasma e vão circular lá na corrente citoplasmática, levando esses nutrientes para todas as células, para todas as hifas, tá? Respiração. A respiração dos fungos é aeróbia ou anaeróbia facultativa. Aeróbia, ele depende do ar atmosférico, ele precisa de oxigênio para sobreviver. Anaeróbia facultativa, ele não precisa de oxigênio de acordo com o ambiente. Então, ele pode mudar essa necessidade. Respira na presença de oxigênio ou também consegue metabolizar na ausência de oxigênio, tá? A fermentação alcoólica é feita pelos fungos. Então, quando nós falamos de fermentação de uva para transformar em vinho, de levedo para transformar em cerveja, bebidas alcoólicas em geral, é um fungo que vai fazer esse processo de transformação. Então, é na liberação das enzimas digestivas dele que vai fazer a fermentação alcoólica. Ele vai utilizar esse processo para retirar alimento daquele substrato, que pode ser cana-de-açúcar na fabricação de cachaça, a uva na fabricação do vinho, o levedo na fabricação da cerveja, né? E a fermentação é um processo anaeróbio, tá? E a excreção por difusão direta para o meio extracelular, né? Então, todo ser que se alimenta, ele produz resíduos metabólicos. Esses resíduos metabólicos, dentro do organismo do indivíduo, ele pode matar o indivíduo. Então, ele tem que fazer essa excreção. Uma excreção por difusão direta significa que ele é eliminado de célula a célula, do meio interno para o meio externo. Tá certo? A sistemática dos fungos. Então, os fungos, nós vamos separá-los, né? O reino fúngico vão ser separados em filos. Nós vamos falar principalmente de 4 filos diferentes que vocês vão encontrar aí, ó, na página 39 do livro de vocês, tá certo? Apesar da gente separar, fazer essa sistemática desses 4 filos principais, nós temos que pontuar também que existe hoje, né, estudado, descoberto, catalogado, aproximadamente 64 mil espécies de fungos. Então, nós estamos falando de muitas espécies de indivíduos, né? Então, eles ocupam bastante espaço no nosso planeta. A separação, a sistemática dele, ou seja, a separação dele em filos, ela é feita com base em estruturas reprodutivas, que são mais diferenciadas do seu ciclo biológico, tá? E nos tipos de hifas que elas apresentam, ou septadas, né? Ou cenocíticas, tudo bem? Então, vamos falar do primeiro. O primeiro é os quitridiomicetos, né? Os quitridiomicetos também podem ser chamados de quitrídeos, tá certo? Esses fungos apresentam uma estrutura chamada
Zoósporo. O que é o zoósporo? É um esporo flagelado. Então, é um esporo que vai se locomover, tá? Dentro dos quitridiomicetos, nós vamos encontrar cerca de 1000 espécies, tanto uni quanto multicelulares, tá? E é nesse filo que nós vamos encontrar as aquáticas, que não são tão comuns, mas vão estar dentro desse filo, tá certo? E aí o flagelo tem uma função muito importante, porque vai fazer com que aquele esporo, ele se locomova, que seria difícil, né? Ser levado pelo vento dentro da água. Então, os quitridiomicetos, podemos encontrá-los na água, no meio aquático ou nos solos úmidos, muitas vezes próximos a represas, rios e lagos. E o seu flagelo vai ser fundamental para sua locomoção em algumas fases de sua vida aí, tá certo? Sendo dentro do reino dos fungos o único que vai possuir esses flagelos, tá certo? Deixa eu ver o que mais. São unicelulares, eu já falei, a maioria filamentosa com hifas cenocíticas. Podem ser empregados no controle biológico e da poluição das águas. De que forma? Controle biológico e poluição das águas é porque eles são decompositores. Se tem matéria orgânica poluindo aquela água, né, como fezes, por exemplo, eles podem ser utilizados para fazer a despoluição daquela água. E controle biológico, porque ele vai se alimentar também de talvez outros fungos, talvez bactérias que possam estar ali naquela água, fazendo com que ela perca a sua qualidade, tá certo? Então, aqui a gente tem uma imagem aí, ó, de um desses quitridiomicetos, né? E a gente pode perceber uns flagelos aqui, ó, que ajudam nessa locomoção, tá? Vamos, então, para os zigomicetos. Os zigomicetos vão apresentar cerca de 760 espécies conhecidas, tá? O livro de vocês está mais atualizado aí. Aqui fala 760 espécies conhecidas. No livro de vocês fala com aproximadamente 1000 espécies conhecidas. Então, aqui também é aproximadamente 1000, mas pode ser que esse quantidade já tenha aumentado, tá? São fungos também simples com hifas cenocíticas, ou seja, elas não são septadas, né? E os núcleos vão ser bastante aí por célula. Nós vamos encontrar os zigomicetos tanto em ambiente terrestre, quanto alguns também em ambiente aquático, tá? As leveduras são exemplos aí do filo zigomicota ou zigomicetos, tá certo? Eles não vão formar corpo de frutificação durante a reprodução sexuada. Então, mesmo que eles sejam multicelulares, eles não vão ter aquele cogumelo bonitinho que a gente vê, né? Eles não vão apresentar formas móveis em nenhuma fase da vida. Então, como eu falei, que vai ter flagelo, só os quitridiomicetos, tá certo? Porque os zigomicetos mesmo não vai ter. A grande maioria são decompositores, alguns sendo parasitas. Então, a maioria deles vai fazer o papel de decompositores nas cadeias alimentares, tá? Os parasitas, eles podem ser tanto de plantas quanto de animais. Dentro desse filo, nós também vamos encontrar alguns que vão fazer o mutualismo. O mutualismo com raízes de plantas, como amendoim, soja, né? Então, essa associação entre alga, cianobactéria, com esse fungo,
nós vamos chamar de micorrizas, tá? Micos significa fungo e rhiza, raiz, fungos na raiz. Então, as micorrizas são associações de fungo com uma alga ou de um fungo zigomiceto com uma cianobactéria. A. Se propaga em qualquer material úmido e rico em carboidrato. Então, aí, ó, que beleza do pãozinho de forma. Todo embolorado, né? Então, o famoso bolor é um zigomiceto, tá certo? Ascomicetos. Os ascomicetos vão apresentar um grupo bem numeroso. Aqui eu coloquei mais de 30 mil espécies, mas o livro de vocês que está mais atualizado fala em torno de 32 mil espécies, tá certo? Eles vão formar as estruturas reprodutivas sexuadas conhecidas como ascosporângios, dentro das quais são reproduzidas os ascósporos, tá? Vai aparecer umas palavrinhas assim difíceis de falar. Então, a estrutura reprodutiva dele, né? As hifas reprodutivas dele vão ser chamadas de ascosporângios e os esporos deles também vão receber um nome diferenciado. Nós não vamos falar só esporos, sim ascosporângios, tá? Também vão incluir diversos tipos de bolores, as trufas, as morchelas, todos os filamentos e as leveduras, saracomíceas, que são unicelulares. As leveduras aí são responsáveis pela produção de algumas bebidas, né? E são sempre unicelulares. A maioria dos ascomicetos realizam decomposição, mas pode também parasitar, aí nesse caso, somente vegetais, tá? Então, além da produção de vinhos, eles também servem como alimento. A trufa, por exemplo, ela é utilizada na culinária, tá? A trufa também, algumas são utilizadas na culinária e outras podem ser utilizadas como micorrizas na simbiose lá com as raízes das plantas no solo, tá? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Além das bebidas, esses fungos também servem para fazer pães, queijos, né, molhos, que são todos utilizados na culinária. Dentro desse filo também Ascomicota, nós vamos encontrar o penicillium, tá? O penicillium é um fungo que fez com que houvesse o desenvolvimento da substância chamada penicilina. A penicilina foi o primeiro antibiótico. Então, foi a partir desse fungo, de um ascomiceto, que exatamente esse, ó, o penicillium, né, tá sendo desenvolvido aqui em laboratório, que ele foi desenvolvido o primeiro antibiótico, e aí as pessoas pararam de morrer de tuberculose, de pneumonia e de outras doenças bacterianas que já se matou bastante, tá? E os basidiomicetos, ou filo Basidiomicota, é o último aí dos fungos que nós vamos falar, né? Então, os badiomicetos são os mais desenvolvidos. Aqui na minha tá falando em torno de 25 mil, no livro de vocês está mais atualizado, fala em torno de 30 mil espécies descritas. E é aqui, nesse basidiomicetos, que nós vamos encontrar os famosos cogumelos, né? Aqueles vermelhinhos, os branquinhos, aqueles que a gente come na nossa alimentação. Nós vamos encontrar os basidiomicetos em vários ambientes diferentes. Então, eles são os mais adaptados, por isso eles também acabam sendo os mais desenvolvidos. Mas apesar deles serem mais adaptados e mais desenvolvidos, eles também podem agir como fitoparasitas, ou seja, parasita de plantas, tá? Os basidiomicetos caracterizam por apresentar o basídio. O que são basídio? São estruturas reprodutivas responsáveis pela produção
dos esporos, que vão receber o nome de basidiosporos, tá? Aqui, ó, os basidiosporos. O grupo vai incluir cogumelos, orelha de pau, as ferrugens, os carvões, esses dois últimos causadores de doenças em plantas, tá? O fungo chamado de ferrugem mesmo, ele ataca café, ele é parasita do cafeeiro, tá? Deixa eu ver o que mais. Alguns deles também produzem toxinas e alcaloides. Então, são chamados cogumelos alucinógenos. Então, tem gente que cata esses cogumelos, faz um chá e produzem, né? E retiram desses cogumelos esses alcaloides. E quando é tomado, leva as pessoas a terem alucinações, tá? Então, elas vão ver coisas que não existem por causa desses chás, tá certo? Os orelhas de pau, eles são bem interessantes, vocês vão ver eles aí na página 41 do livro didático de vocês, né? E ele vai ser encontrado aderido às madeiras e troncos que geralmente estão em decomposição, e ele faz o processo de biorremediação. Esse processo tem a ver com proteção, né? Não deixa tanto a decomposição daquele tronco acontecer. Muitas espécies, no entanto, são alimentícias, como agáricos campestres, conhecido por champignon, que você já deve ter comido com aquelas carnes, né? Em casamento, principalmente, muito utilizado. E eles são uma ótima fonte de proteínas, vitaminas e sais minerais, tá certo? Aí no livro de vocês também cita, eu não pus no slide, os fungos deuteromicetos, tá? Eles não apresentam estrutura para reprodução sexuada. Essa estrutura, como ela é determinante na classificação dos fungos, esses organismos ainda estão em estudos, por isso que ele ainda não está aqui no livro como um filo, ele está sendo só citado aqui no livro, tá? Eles vão ser encontrados em diferentes ambientes. Algumas espécies são parasitas de seres humanos, como o tricofito SP, causa frieira no pé ou pé de atleta, né? E outros desses deuteromicetos podem ser usados na farmacologia, ou seja, na produção também de remédio, como penicillium notatum, né? Matéria-prima aí também da penicilina. A penicilina ela foi desenvolvida a primeira vez em 1929 por Alexandre Fleming e a gente utiliza até hoje para sobreviver às doenças bacterianas, tá? Aqui a gente tem vários exemplos de fungos, né? Aqui, ó, orelha de pau. Aqui, quanto mais colorido, ó, mais tóxico ele pode ser, tá? Tanto que os que a gente utiliza na alimentação geralmente são assim, ó, bem clarinhos, né? Porque quanto mais cor na natureza significa mais toxicidade, tá? Reprodução assexuada. Os fungos unicelulares, como as leveduras, podem realizar reprodução assexuada por brotamento. E muitos pluricelulares vão formar células reprodutivas, que a gente já viu que chama esporos, né? Que vão germinar e depois de mitoses sucessivas vão formar várias hifas e essas hifas vão se juntar, vão se aglomerar, vão se organizar para formar o que a gente chama de fungo, tá? Como eu já falei, os fungos aquáticos podem ser flagelados, né? Os zoósporos, lá do primeiro filo, lá dos quitridiomicotas, nome difícil de falar. Mas a maioria deles, quando ambiente terrestre, vai se dispersar através do vento e da água, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem mostrando os esporos sem flagelos, né? E os esporos flagelados, olha os zoosporos flagelados aqui,
né? Então, o esporângio é a estrutura reprodutiva. Dentro do esporângio, vou ter os oosporos. E quando esses oosporos já estão prontos, né? Para poder saírem por aí, para poder formar novos fungos, esses esporângios se abrem, liberando os oosporos. Aqui no caso dos quitridiomicetos, né? Quitridiomicetos. Aqui é um outro fungo diferente, tá? Aqui eu vou ter o conjunto de hifas, aqui eu tenho o micélio reprodutivo que formou o esporângio. Esse esporângio também tem esporos que, com o tempo, com o amadurecimento, ele vai se abrir e os esporos vão cair no ambiente, podendo ser levados pela água, podendo ser levados pelo vento. Tudo bem? Reprodução sexuada. Essa reprodução sexuada, ela é um pouquinho longa, vocês têm que dar uma pontuada nela, tá? Então, na reprodução sexuada, eu gostaria que vocês fossem para a página 42, para ir seguindo aí, ó. Em zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos, ocorre o processo sexuado por meio da fusão das hifas. Nesse caso, o zigoto realiza a meiose zigótica, originando esporos haploides que germinam e dão origem a novas hifas, também haploides. Essas hifas entrelaçam-se e formam um micélio, que origina o corpo de frutificação, tá? Então, esse processo reprodutivo, ele vai ser pontuado aí no livro de vocês, tá? Então, como que ele vai começar? Dentro de todas dessas espécies aí que fazem produção sexuada, zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos, o processo ele vai ser bem parecido, tá? Fusão das hifas, ou seja, quando uma hifa se une à outra. Quando uma hifa de um fungo se une à outra, o zigoto vai realizar a meiose zigótica. O que é meiar? Dividir o material genético pela metade, né? Então, vai fazer a meiose zigota. É o zigoto que vai se dividir aí, mantendo só metade desse material genético. Quando ele se divide, olha aqui, ó, fusão das hifas, né? Aqui, fusão dos núcleos haploides, formação do zigoto. Ó, o zigoto. O zigoto vai se dividir, vai ficar haploide e vai formar os esporos, tá certo? Esses esporos é que vão dar origem quando cair no substrato. Olha lá, ó, o esporo foi liberado. Ele cai no substrato, ele vai formar novas hifas. Essas hifas vão fazendo o quê? Uma fusão nela, tá? E aí essas hifas, ao se fundirem, vão formar o quê? Corpo, o micélio vegetativo, micélio reprodutivo, vai formar o indivíduo adulto e o processo continua novamente. Deu para entender? Mas aí no livro continua. Vamos embora ver essas etapas de uma a uma? Então vamos lá. Etapas do ciclo reprodutivo de um basidiomiceto. Então nós vamos falar do basidiomiceto, que é a mesma coisa do ascomiceto, do zigomiceto. O que vai mudar? Só o início aí, o final da palavrinha vai ser o mesmo. Só o início aí para mostrar o filo dele, tá? Então, primeiro pontinho aí, ó. O micélio passa por duas fases distintas. Em uma delas, as hifas são monocarióticas, ou seja, as células têm um único núcleo. Na outra, elas são dicarióticas, isto é, apresentam dois núcleos celulares, tá? A germinação do esporo origina hifas monocarióticas que constituem o micélio primário, tá certo? Micélio primário. A reprodução sexuada inicia-se com o encontro de dois tipos de hifa sexualmente compatíveis. Ao entrar em contato, a hifa positiva e a hifa negativa, que são compatíveis, funde-se.
originando a hifa dicariótica, tá? Então, eu soltei o micélio, ele vem para o substrato, vou formar várias hifas. Uma dessas hifas é positiva, outra é negativa. Se elas são compatíveis, elas vão se fundir. Eu falo que teve uma germinação, né? As hifas dicarióticas vão formar esse micélio aqui, tá certo? O novo micélio, que é dicariótico, né? Vão encontrar o micélio secundário, que é dicariótico, ele forma o corpo vegetativo, que cresce e forma o corpo de fecundação. Então, aqui, ó, o micélio secundário é a mesma coisa do micélio dicariótico. Teve hifas diferentes que se uniram, formou o micélio. Esse micélio vai começar a formar o micélio vegetativo primário e aí ele vai se desenvolvendo, né? Então, o novo micélio composto de hifas dicarióticas forma corpo vegetativo que cresce e constitui corpo de frutificação, popularmente conhecido como cogumelo. Essa fase predomina o ciclo da vida do basidiomicelio, ou seja, ele vai passar grande parte do tempo nesse formato. Aí, em determinada fase, quando ele entra novamente no seu processo reprodutivo, algumas hifas aqui do corpo reprodutivo vão formar os basídeos. Aqui os basídeos, ó, tá vendo? Aqui o basídeo. Então, eles vão formar esses basídeos que vão se desenvolver nessa parte aqui, ó, nas lamelas aqui, ó, do chapéu aí do cogumelo, né? Os dois núcleos dos basídeos, que vieram, né, das suas hifas que se uniram aqui, cada um tem seu núcleo, esses dois núcleos aqui, ó, vão se fundir, vão se juntar, né? O vermelho, o azul seriam esses dois núcleos, eles se juntam fazendo a cariogamia, dando origem a um zigoto que é 2N. O zigoto 2N vai formar o que a gente chama de esporo, né? Só que antes de formar o esporo, ele vai fazer de novo a meiose zigótica. Então, eram dois núcleos, formam um núcleo só. Aqui, ele se divide em 4 de novo esporos, tá vendo? Cada núcleo de um basil de esporo é disperso no ar, vai encontrar condições favoráveis de novo, vai ser disperso, vai formar a hifa. Quando encontrar a hifa compatível, vai se fundir novamente. Essa hifa que se fundiu, que é dicariótica, ela vai germinar, vai formar um novo corpo de frutificação, ou seja, o micélio vegetativo, o micélio reprodutivo, vai passar parte da sua vida assim, nesse corpo vegetativo, e vai começar o processo todo novamente. Então, esse é o processo reprodutivo, tá? De forma sexuada. As doenças causadas por fungos. Então, os fungos, eles podem causar doenças nos humanos, além das parasitoses, tá? Ele pode causar as doenças tanto nos humanos, em outros animais e nas plantas. Então, as principais doenças causadas nos humanos, tá? É a Candida albicans. A Candida albicans, ela provoca uma doença chamada candidíase, também conhecida como sapinho. Então, pode dar na boca de crianças pequenas, né? E pode também acontecer na genitália. Muitas vezes, na maioria das vezes, na genitália feminina. Por quê? A mulher, ela acaba usando roupa muito apertada, calça jeans muito apertada, né? Muita roupa colada no corpo. E aí, a genitália feminina, ela é mais úmida. E o fungo gosta disso. Escuro, umidade e calor. Então, acaba que a mulher, ela acaba tendo essa candidíase de uma forma mais comum do que o homem. Mas o homem também pode desenvolver a candidíase, principalmente em relações sexuais. Ela não é uma doença sexualmente transmissível.
Então a gente não pode falar que ela só vai ser pega na relação sexual. E sim, que ela pode ser transmitida pela relação sexual sem exatamente ser uma DST, tá? Deu para entender? Então a cândida, ela vai dar na genitália da mulher e o homem pode pegar por conta da relação sexual, tá? Então o cândida albicans, ele vai estar aí no ar. E aí a mulher, ao ir ao banheiro, ao tomar banho, alguma coisa assim, ela pode pegar esse fungo, ele se aloja na genitália e ele vai causar essa candidíase, tá certo? E em crianças é bem comum ser chamada de sapinho e aí ela vai atingir a mucosa oral. Ela é sempre esbranquiçada, parece uma nata de leite, tá certo? Outra doença causada pela Emileia vastatrix, ela vai ser... essa aí não é no ser humano não, pessoal. Essa aí é no cafeeiro, é a chamada popularmente ferrugem, tá? Ela é chamada popularmente ferrugem do cafeeiro. Então, essa doença, ela destruiu grande parte dos cafezais brasileiros na década de 70. Deixa eu ver o que mais. Além dessas duas aí, nós vamos falar da Tinea pedis ou Trichofiton, que nós já citamos ela antes, né? Provocam as micoses conhecidas como tinea do couro cabeludo, frieira ou pé de atleta, respectivamente. Então, é uma micose que vai comendo a pele, né? E pode até sangrar, causando descamação do tecido, causando rachaduras. Pode ser dolorida, pode dar perda de sangue, tá? E aí, como esse pé está lesionado, pode ter o agravamento, porque determinadas bactérias podem se aproveitar dessa porta de entrada. E esse fungo pode ser passado de uma pessoa para outra, tá? Através do compartilhamento de calçados, de meias. Se a pessoa tem o pé de atleta e ela empresta a meia dela para o outro que não tem, o outro pode pegar, tá certo? Aí fala assim, ela também é conhecida como tinea do couro cabeludo. É porque ela pode também caminhar pelo corpo. Ela pode ir para outras partes do corpo, inclusive para a cabeça, né? E aí ela pode afetar o couro cabeludo, a virilha, causando até calvície, no caso do couro cabeludo, tá? Pode ter perda do cabelo aí e depois nem recuperar. Outra doença causada por nem consegui falar. Paracocidioides brasiliensis. Essa é conhecida como blastomicose sul-americana. Essa não é tão conhecida assim não, tá? Outra aí é o aspergillus flavus e aspergillus parasíticos. Eles vão produzir uma aflatoxina, né? Que podem afetar alimentos como amendoim, milho, trigo, nozes. E essas toxinas, quando a gente come esses alimentos com essas toxinas, pode causar necrose aguda no fígado. O que é isso? Morte das células do fígado, né? E se não for tratada, essa morte celular vira uma cirrose e pode até virar um câncer no fígado. Então, se o alimento está vencido, vai comer um alimento, um milho, um trigo, um amendoim está vencido, você pode pegar esse fungo nessa alimentação e você pode até desenvolver um câncer por causa disso. Então, muito cuidado. Tem também um fungo que eu não sei o nome dele, não tá aqui. Ele é conhecido popularmente como pano branco. A gente pega ele em água de piscina. Então, é por isso que as piscinas que a gente frequenta tem que ser muito bem tratadas para não pegar doenças, porque também a gente pode pegar. Então, ele é um fungo que vive na água. Então, ele é um Chytridiomycetus. A importância dos fungos. Então, a importância ecológica dos fungos é que eles agem como decompositores e como micorrizas, né? Os fungos decompõem e como líquens. Então, os líquens, as micorrizas e eu não coloquei os decompositores. Mas os decompositores estão lá no início do slide.
Olha como que o morango deixou de ser apetitoso, né? Essa penugem branca dele aí são fungos decompositores. Então, a importância dos decompositores é a ciclagem de matéria orgânica no habitat, no ambiente, né? Então, eles devolvem, eles deixam disponíveis no solo novamente para serem absorvidos, principalmente pelas plantas, os nutrientes daqueles seres que já morreram. Tanto faz se são animais, se são plantas, se são outros fungos. E qualquer um ser vivo, os decompositores, eles vão agir e fazer essa ciclagem de matéria orgânica. Os líquens, a importância dos líquens. Os líquens, eles são naturalmente bioindicadores de qualidade do ar. Ou seja, eles só vivem em lugares onde o ar está bom, não está poluído. Eles são resultado de associação mutualística, como eu já falei aqui antes, né? Sempre entre um fungo, geralmente do tipo Ascomiceto, uma alga, geralmente uma clorófita, ou com uma cianobactéria. Essa relação, ela dá certo, ela é mutualística, e ela só dá certo quando os dois seres se unem. Se um deles morrer, o líquen morre, tá? Então, o fungo, o que ele faz? Ele disponibiliza água para a alga ou a cianobactéria. Essa realiza fotossíntese utilizando aquela água, produz glicose para ela e para o fungo, tá? Então, eles vivem em um clima muito harmonioso, tá certo? E ele é bioindicativo da qualidade do ar. Além de ser bioindicativo de qualidade do ar, eles produzem o que a gente chama de ácido liquênico. Ele é capaz de degradar rochas que podem servir para ele de substrato. E isso é bom, porque o solo vem das rochas. Então, os líquens são os primeiros seres que vão atuar em cima da formação de um novo solo, tá? Então, eles vão degradando essas rochas, fazendo com que haja uma maior fertilização também do solo, tá certo? Além dos líquens, temos as micorrizas. Essas são bem importantes também. Por quê? Essa associação de fungos com raízes das plantas, ela não é obrigatória como os líquens, né? Tanto os fungos podem viver só, quanto as plantas também não precisam deles. Só que quando eles vivem juntos, eles vão ter um desenvolvimento melhor. Por quê? Porque os fungos vão... Geralmente, esses fungos que fazem essa associação com as raízes de plantas, eles são fungos que conseguem fazer com que o hidrogênio se transforme em... o nitrogênio se transforme em nitrato. E o nitrato é fundamental para o desenvolvimento das plantas. Em contrapartida, as plantas deixam disponível para aquele fungo glicose, que é alimento fácil. Então, tanto as plantas se desenvolvem muito bem, quanto os fungos também. E para o solo também é muito bom, porque parte dessas substâncias ficam no solo. Então, elas fazem com que esse solo, onde existem plantas que fazem essa associação, o solo é muito mais produtivo, o solo é muito mais rico, né? Então, esse solo ele vai ser difícil, por exemplo, de entrar num processo de erosão. Gente, o vídeo ficou longo, porque fungo é longo mesmo, principalmente a parte reprodutiva. Qualquer dúvida, me procura no WhatsApp, lá no PV, tá? Boa aula, bons estudos, estudem bastante.